RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, gente! E aí, já estamos aqui de volta, uma quarta-feira de sol. Aliás, como eu tenho dito, né? Esse dia de sol, que bom, a gente não pode reclamar da temperatura. Então, hoje temos convidados maravilhosos aqui. Mas antes de anunciá-los, já vai acessando o Facebook, deixando seu comentário, mandando um oi, ou também pelo nosso WhatsApp, 5199-815-9990. E como é de praxe, nós temos assuntos super legais hoje. A gente vai conversar aqui com o treinador em PNL, Marcelo Costa da Rosa, que vai falar sobre um assunto que eu não sei se vocês conhecem. Comunicação generativa. Já ouviu falar? Fica ligado, vai virar moda e nós vamos entender o que é isso. E também vamos conversar com o premiado fotógrafo Robson Kunz, que vai falar sobre a carreira, como é que anda o mercado da fotografia, ainda mais em um mundo onde as imagens estão por tudo, a gente não consegue mais trabalhar sem o visual. Então, ó, vai ser um programa sensacional. Vamos lá? E aí, antes de começar este programa, eu tenho uma novidade super legal para vocês. A gente tem um par de ingressos para o show da Maria Rita. E sabe quem vai levar? A primeira pessoa que for lá e botar a hashtag RDC Maria Rita, por óbvio, né? Então vamos lá, vamos ver quem vai levar esse par de ingressos. A gente anuncia daqui a pouquinho. Bom, guris, muito obrigada pela presença. Prazer ter vocês aqui. Assuntos que me interessam muito. Tenho certeza que o pessoal também vai achar ótimo. Legal. Então, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Bom, Marcelo, comunicação generativa. Isso é um termo relativamente recente. Eu vou querer que tu explique para mim também e para quem está nos assistindo. Mas antes disso, vamos rodar um vídeo que pode nos ajudar a compreender melhor o que é. Acho que esse desenho é para parecer que é super simples, né? Mas é bem complexo. No que consiste a comunicação generativa e por que ela é considerado o que há de mais moderno, digamos assim, nessa área de ferramentas, digamos, de autoconhecimento, depois da psicoterapia e do coaching? Perfeito. O que acontece? A comunicação generativa é um método de intervenção pessoal, gerar mudanças, ajudar o ser humano a mudar aquilo que ele tenta mudar, que é mudar e não está conseguindo, né? As nossas questões que nós queremos mudar na nossa vida têm um fundo emocional. 95% são coisas que ocorrem no nosso inconsciente, na nossa mente inconsciente. Coisas que nós não temos consciência e que nós acabamos nos comportando dessa forma, né? Por exemplo, um medo que eu tenha. Eu não tenho consciência de o que acontece comigo que me gera esse medo, mas eu ainda assim experimento esse medo. A comunicação generativa nos ajuda a perceber qual é a estrutura desse medo, como ele se constrói na minha mente, no meu inconsciente, e depois me ajuda a verificar como é que eu quero ficar emocionalmente para lidar com o meu desafio, olhando para o futuro. Então tem algo que aconteceu lá no meu passado, que me gerou um aprendizado, e esse aprendizado naquele momento foi útil. Mas hoje, eu como um adulto, posso ter novas escolhas, posso ter novos aprendizados. A comunicação generativa me ajuda a experimentar estados emocionais que me ajudem a mudar os meus comportamentos e os meus resultados. E por que ela é considerada, né, a terceira geração das intervenções pessoais? Nós temos a psicoterapia, que é centenária, temos depois o coaching, né, veio o coaching depois, que nos ajuda com
planejamento, com metas, e a comunicação generativa chega como uma terceira, um terceiro modelo de intervenção pessoal, né? É um modelo muito mais focado na questão emocional e como você quer ficar naquele teu desafio, né? Então, assim, eu não vou investigar, eu não vou fazer análise para tentar entender o que está acontecendo. Eu parto do pressuposto de que toda experiência possui uma estrutura. E se eu aprendo a identificar essa estrutura, quando eu falo estrutura, eu estou falando de imagem, som e sensação. Se eu mudar essa estrutura, eu consigo mudar como eu me sinto naquele desafio. E aí, de forma rápida, de forma efetiva, eu consigo ter uma mudança. Muitas vezes eu estou falando aí de mudanças de 40 minutos, 1 hora, no processo de atendimento, por exemplo, né? Então, eu vejo como uma necessidade. Porque hoje, as pessoas não têm mais tempo para esperar, eu quero mudar daqui 5, 10 anos. Não, o mundo está rápido, as pessoas querem a mudança agora. E a comunicação generativa, ela chega como uma ferramenta que me ajuda a ter mudanças rápidas e efetivas. Porque, na verdade, cada um é uma coisa e tem as suas indicações, né? Não Sim. quer dizer que um é melhor, é só que é um método novo que seria realmente mais pontual e rápido. Exatamente. No entanto, que trabalha as emoções, coisa que o coaching não faz. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Tá, e me diz uma coisa, a pessoa precisa já saber de antemão qual é o seu problema? Ou muitas vezes chegam e dizem assim, olha, eu não tô bem nessa área, mas eu não sei o que é. Porque uma coisa é eu dizer, eu tenho medo de avião e eu não quero mais ter esse medo. Bem Outra pontual. coisa é, não sei pra onde vou, quem sou, de onde vim, pra onde vou, né? Sim. Então, dá pra trabalhar também essas questões mais existenciais, digamos assim? Sim, dá para trabalhar. O nosso desafio aqui é ser bem específico no que eu quero mudar. Se chega uma pessoa para mim e diz, eu não sei o que eu quero na minha vida, me ajuda, tô precisando de ajuda. Eu vou te perguntar, tá bom, eu te ajudo, o que tu quer? Como é que tu quer ficar? Ah, não sei. Muito bem, então a gente vai te ajudar a perceber com o teu inconsciente o que tu desejas. Mas eu nunca vou impor nada, né? Eu vou sempre respeitar o desejo do meu cliente. Então eu preciso saber dele, o que ele quer. Né? Se ele me disser, cara, não sei o que eu quero, eu não tenho... Esse é o primeiro passo, né? Senão a pessoa também não tem nem como sair do lugar para saber qual é o seu destino. Exatamente. E o que move a pessoa a sair do lugar, né? Duas coisas. Ou ela quer muito algo, ela sabe que ela vai ter muito prazer quando ela conquistar algo e ela vai em direção àquilo, ou onde ela tá doendo muito, tá muito ruim. E aí essa dor faz com que ela tente sair de lá, se afastar daquilo, né? Então são essas duas coisas que movem a mudança. E o que eu já ouvi isso de assim, as duas, na verdade, é a dor ou o prazer. Exatamente. O que mexe mais com a pessoa? O que mais tu percebe que é o que tira alguém da sua zona de conforto? Sim. Olha, as pessoas têm modelos diferentes. Cada pessoa vai responder da sua forma, certo? Eu olhando pra mim, assim, tem muitas coisas da minha vida que eu busquei, buscando o resultado, buscando o prazer, mas também teve coisas que eu busquei de mudanças pra mim, cara, eu não aguento mais isso, eu quero mudar. E aí eu busco uma mudança. Eu te digo assim, quando dói, quando o cliente tá naquele momento assim, eu não aguento mais, aí a mudança se torna fácil. Porque ele já mobilizou energia pra sair de lá e definir o que ele quer. Aí isso torna a mudança bem efetiva. Isso facilita porque tu sabe que o lugar onde tu tá é desconfortável. Eu adoro quando o cliente chega pra mim e diz assim, cara, vamos marcar um atendimento? Eu digo, quando tu quer? Ele diz, cara, quero hoje, vamos agora. Porque eu preciso muito mudar isso, né? Então, esse tipo de cliente é o cliente que vai ter ótimos resultados. Porque ele quer muito e ele está mobilizado para essa mudança. É interessante porque assim, a gente recebe aqui coaches, psicólogos, enfim, treinadores de várias áreas e no fim das contas até treinador físico mesmo. E uma verdade é absoluta, qualquer mudança só acontece se a pessoa quer. Aquela história da mudança é uma porta que se abre por dentro. Sim. Não existe como motivar alguém a mudança se não for ela mesma, sim, né? Sim. E tem uma questão de amadurecimento aí também, né? Porque se a pessoa não quer mudar, qual é o pressuposto? Ela tem ganhos com aquilo que ela está experimentando, né? Ah, eu quero mudar de emprego. Por que tu não muda? Bom, porque aqui tá ruim, mas tá bom, sabe? Eu tenho ganhos aqui também. Então, tem uma questão de maturidade, assim, tá? Eu sei que onde eu tô tendo ganhos e pra mim tá ok. Eu sabia que tá assim, né? Ou não tá ok, eu quero mudar.
né? Aí que começa, de fato, a mudança, né? Agora, a pessoa também se dá conta de que ela está onde ela está por uma escolha dela também. Sim, pelo menos é uma ação consciente, não é eu tô aqui porque eu tô e enfim, eu não tenho condições de sair Exatamente. disso. Agora, Marcelo, por que comunicação generativa? Generativa, porque ela produz mudanças generativas, né? O que é isso? Se eu trabalho uma questão específica, por exemplo, eu não consigo estudar história, tenho dificuldade de estudar história. Aí eu vou fazer um trabalho para que a pessoa consiga se concentrar para aquele estudo específico, certo? É possível que a nossa mente generalize isso. Se eu sou capaz de me concentrar para estudar história, eu também sou capaz de me concentrar para estudar matemática. Também sou capaz de me concentrar para estudar geografia. Então, a nossa mente ela generaliza essas mudanças a ponto de que o meu inconsciente acaba influenciando em outras coisas quando eu busco essa mudança. Então, eu preciso ser bem específico onde eu quero trabalhar, porém, o resultado pode se tornar algo generativo, que se generaliza na nossa vida. Nossa, ficaram muitas dúvidas aqui. Eu tô aqui pensando, eu só fiquei pensando se eu teria condições de me concentrar para matemática. Isso não sei se eu já consegui na minha vida. Ô, matéria horrorosa. E sabe o que é mais legal? A comunicação generativa ela parte do pressuposto de que nós já temos todos os recursos que nós precisamos para mudar. Né? Então, vamos pegar esse exemplo, se você me permite. Claro. Estudar para matemática. Eu quero estar concentrado. Ok, mas você sabe ficar concentrada. Talvez não para isso. Mas você já ficou concentrado algum dia na sua vida para alguma coisa. Se você é capaz de ficar concentrada um dia para alguma coisa, você também é capaz de ficar para estudar matemática. A questão é, como é que eu faço? Que tipo de historinha eu vou contar para mim mesmo que vai me permitir acessar essa concentração para esse estudo? Se eu sou capaz lá na geografia, eu também sou capaz na matemática, entende? Então, nós vamos aprender como nós fazemos para aprender. E isso nos permite ter um resultado diferente, né? E isso vale para tudo, né? Se eu tenho medo de pegar o carro e eu quero ficar confiante, algum dia na minha vida eu já fiquei confiante. E eu posso aprender a experimentar essa confiança na próxima vez que eu for pegar esse carro. Sim, tu vai usar essa emoção, esse sentimento e mandar para outra coisa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui pensando que, graças a Deus, eu já acabei, né, a escola e não preciso mais me concentrar para matemática, até porque eu já sei fazer regra de 3, que para mim eu uso para tudo. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo e já volta. Não sai daí. E a primeira pessoa que deixar aí nos comentários, #RDC Maria Rita, leva um par de ingressos pro show. Olha só. Será que eu posso participar? Acho que não, né? Tá bem, vou deixar para vocês, então não percam. Bom, a gente vai continuar daqui a pouquinho com esse papo aí de comunicação generativa, mas agora vamos falar sobre fotografia. Aliás, é um assunto que eu amo, porque vocês sabem que eu adoro uma foto, né, Que legal. O Robson, que é premiado, é um prêmio nacional ano passado, melhor fotógrafo do ano, é o Inspiration, né? Inspiration Photographers, nome super, né? Sim, glamouroso. Robson, então, como é que começou essa tua carreira de fotógrafo? Então, boa tarde, obrigado pelo convite. Começou lá atrás, fazem 12 anos que eu estou no meio disso, mas na verdade começou mais atrás ainda, porque eu sou filho de fotógrafo, então eu me criei no meio disso, não no meio dessas câmeras doidas que estão aqui, mas muito parecido com isso, dentro de estúdio fotográfico e sempre correndo de um lado para o outro, nessa vida meio maluca que é a fotografia de eventos. E como todo filho de fotógrafo passa a detestar aquele mundo louco, né? Porque a ausência dos pais e tal. Então, nasci ali detestando aquilo, né? E depois de muitas mudanças na minha vida, esporte, magistério, muitas coisas, apesar de com 17 anos eu já tinha experimentado muita coisa, tinha conhecido já boa parte do Brasil viajando com atletismo, sou medalhista brasileiro de 400 com barreira e me orgulhava de ser atleta. Entrou a fotografia na minha vida, entrou a parte digital da fotografia, que o meu pai até então foi um desafio, né? Mudar todos aqueles anos e anos e anos de carreira da fotografia analógica para digital, onde mudava tudo, né? E eu entrei nessa nova mudança meio que obrigado, assim, amarrado, algemado quase. E nesse meio do caminho, em meio ano, eu acabei fazendo meu primeiro casamento, também meio que obrigado pelos meus pais, principalmente pelo meu pai.
e acabei me apaixonando, fiz um trabalho. Eu não sabia o que era certo, eu não sabia o que era errado, eu não sabia nada de casamento, eu só fui lá e fiz o que eu achava Foi no feeling. que eu achava que era legal pra mim, né? E as pessoas adoraram e começaram a chegar até a nossa pequena empresa lá, dizendo, cara, a gente quer que você fotografe o nosso casamento, mas que aquele moleque da foto dos pés, que foi uma foto que eu fiz, fotografasse a gente. Eu falei, cara, eu não sou fotógrafo. Tu não tinha essa barba aí ainda? Não, eu comecei a deixar a barba naquela época pra parecer ficar um com pouco cara mais de mais velho. Porque eu era moleque, eu ia 17 anos para um casamento, fotografar um casamento, né? Casamento, glamour, aquele todo negócio. 17 anos, e aí eu comecei a deixar a barba pra fazer de conta. Depois não tirei mais, mas... aí eu gostei e acabei entrando na fotografia, assumi, a gente mudou toda a história da empresa lá, que é uma empresa familiar, né? Que é meu pai, minha mãe, agora meu irmão também. Então, é isso, assim. Aí eu entrei com os 2 pés na fotografia, estudei pra caramba e fui fazer realmente aquilo que eu gostava. É interessante porque, por outro lado, assim, aquele moleque lá, 17 anos, tu ainda não tinha estudado fotografia, mas fotografia tem muito também da percepção, né, da sensibilidade do momento. E bem ou mal, mesmo não estudando, tu tinha, de certo, todo um know-how de tu tá observando ali o teu pai, né? Exato, exato. Eu me criei no meio disso. Eu acho que a gente fotografa quem a gente é. A gente está falando nos bastidores sobre o PNL e tal, e comunicação, isso tem tudo muito a ver, porque a gente fotografa quem a gente é. Né? Quando a gente deixa de ser um fotógrafo apenas comercial, que só faz aquilo que todo mundo faz e tal, tu passa a fotografar muito de quem tu é. Então tudo que tu gosta, tu passa a deixar evidente nas tuas fotografias, aquilo que tu não gosta tanto também deixa evidente. A gente começa a se comunicar com as pessoas através da nossa fotografia. E eu acho que é isso que me fez me apaixonar pela fotografia, o fato de poder fazer a diferença na vida das pessoas às quais eu estava fotografando, sabe? Porque às vezes a gente impacta algumas pessoas de forma muito forte, fazendo algumas fotos, por exemplo. Vou falar de um exemplo bem clássico. Uma noiva e um pai da noiva, que tem um relacionamento de amor e ódio ao mesmo tempo, né? Pai e filho tem um pouco isso, assim, ama e uma hora se ama, outra hora se odeia, ou às vezes se ama muito e não consegue se expressar tanto assim. E chega num momento do casamento onde está todo mundo um pouco mais sensível, o pai, a noiva, todo mundo, e daqui a pouco tu consegue fazer uma foto ali com um sentimento, uma expressão muito forte que a filha não vê o pai fazer no dia a dia, mas gostaria, ou vice-versa. Às vezes a gente consegue impactar e até, de certa forma, mudar um pouco o relacionamento deles. Então, assim, não é só sobre fotografia de casamento, onde mostram coisas, mas tem pessoas. Então, mostrar pessoas, os sentimentos e as histórias que ali acontecem. É isso que é um pouco de fotografia para mim, assim. Pois é, o que tu acha que mudou no mercado fotográfico, especialmente em eventos? A gente estava conversando ali um pouquinho antes, porque era super tradicional, né, esse serviço. E hoje ele já começa a ter um viés um pouquinho diferente, né? Sim, total. Ainda bem, né? Eu acho que eu nasci e entrei nesse mercado há 12 anos atrás por conta disso. Porque há 12 anos atrás, lá na minha cidadezinha do interior, as pessoas já não queriam mais o feijão com arroz. Eles queriam botar uma pimentinha dentro e queriam mesclar um pouco mais. E aí, com a possibilidade da internet, as coisas começaram a se espalhar muito mais fácil. Eu acho que antigamente também tinha essa coisa de tu conseguir contratar um fotógrafo da tua cidade ou da cidade vizinha. E hoje com a internet tu pode escolher o fotógrafo que pode fotografar teu casamento e não importa onde ele está, entende? Então assim, eu acho que isso faz com que as pessoas sonhem mais e vejam outros tipos de fotografia, outros tipos de arte e aí tem outro entendimento sobre fotografia de casamento também. Então... A gente está aqui falando de fotos, então vamos dar uma conferida nelas, vamos lá? Olha aí, né? Cheia... Realmente não é uma foto, é um momento, né? Exato. E é muito isso. Essa é a busca. Acho que eu sou considerado um fotógrafo de momentos, né? Que linda essa foto. Então, gosto muito disso. Gosto bastante da história dos momentos decisivos. Gosto muito. E uma festa de casamento, olha que linda com a tatuagem ali na canela, né? Uma noiva que é super... Na verdade, a noiva é um personagem tradicional e aí a gente vê essa com esse símbolo de modernidade que é a tatuagem, né? Porque hoje não é só o clássico que casa. Acho que todo mundo tem o desejo de casar, de comemorar essa fase da vida com as pessoas. E elas precisam ter fotos que conversem com elas, né? Essa aqui é a mesma noiva, o mesmo casamento. Esse casamento também foi premiado entre os melhores casamentos do Brasil do ano passado. Olha ali o pajem, que amor! Ele tá fazendo aquela expressão por causa do barulho da moto? Isso, que o outro irmão mais velho tá acelerando, né? E os dois são filhos
do noivo. Então tem toda uma história ali. Sim, né? não Isso muito é legal. simplesmente Não é uma criança qualquer, exatamente. Que legal. E o casamento, ele é uma festa realmente que tem muito disso tudo, né? Das emoções e relações familiares. Sim. Então pega todas essas nuances, olha que lindo. Assim, querendo ou não, todo mundo fica muito mais sensível, né? Fica todo mundo mais sensível nesse momento. É muito louco, assim. Tu vê pais fazendo o que não costumam, tu vê avós fazendo o que não costumam. É muito louco, tudo muda, assim. Isso é o prato da comida mesmo. Isso. E a ideia do trabalho é essa, não só noivos, que é contar a história... Eu sou um contador de histórias, né? E a ideia é contar a história do casamento, não necessariamente só dos noivos, e sim do casamento como um todo. Então, os Olha convidados, isso! família, lugar, garçons, tudo que está ali por algum motivo, por alguma escolha. Sim. Então a ideia é contar tudo isso. O cachorro, que Ai, seja. meu né? Deus, que amor. Então, essa é a ideia. Que legal. Aquela foto com o carro amarelo, aquele lá, os noivos saíram do casamento? Não, aquele é um ensaio pré-casamento. Ah, era anterior. É um ensaio feito alguns dias, ou semanas, ou meses antes do Sim, casamento. que bacana. E tem um videozinho também, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Sabe a sensação que eu fiquei das tuas fotos? De que era um vídeo que teve um momento congelado, de tanto movimento que tu passa ali em cada uma delas, porque, olha, não sei se teve alguma ali que as pessoas estavam aparentemente paradas, né? Parece que elas estão realmente vivendo e tu, pá, pegou. A ideia é essa, que passe movimento, que passe a sensação de que as coisas estavam acontecendo. Então, se tu for olhar uma a uma, o detalhe do cabelo voando, do vestido, do pá, sabe? É esses detalhes que fazem ser vida real, assim, sabe? Ser vida real e não só a fotografia clássica, que também tem o seu viés, tem o seu momento dentro de um casamento, né? Mas que hoje dá pra fazer muito mais que isso. Eu adorei aquela do menino pisando no véu da noiva, passando por cima, assim, ele tava ali, né? Exato. Passou por cima, porque afinal de contas, estava no caminho, né? E é uma criança. É uma criança, né? Uma de criança repente até achou legal. Exato, uma criança sendo criança, querendo fazer o que tem que fazer. Me mandaram daqui pra lá, então eu vou, cara. Só vou caminhar, se passar alguma coisa ali na frente. E eu tenho muitas fotos de criança no meu portfólio, porque eu adoro ser criança, né? Eu adoro crianças. E uma das coisas que mais me fizeram evoluir nos últimos meses e anos na fotografia, que é uma coisa que eu uso muito nos meus workshops e tal, que eu ensino a galera, ver o mundo como uma criança, voltar a ver o mundo como uma criança, dar risada com mais facilidade, não ficar tão apegado ao que as outras pessoas pensam, é ser quem tu é mesmo, sabe? E eu acho que botar isso na minha fotografia tem dado uma força muito grande também, assim, sabe? Faz com que eu veja momentos, às vezes, que nem são tão legais assim para pessoas externas, mas que depois para as pessoas que estavam vivendo aquilo tem uma força muito grande. Faz sentido, né? Tu olhar para aquilo e dizer, nossa,
Bom, a gente vai voltar também com esse papo depois com o Robson, que inclusive dá workshops para profissionais. Então, quem sabe a gente não pega umas dicas dele aí para fotografias. Vamos pro intervalo e já voltamos. E quem levou o par de ingressos para o show da Maria Rita foi a Tainara Neves. Olha aí, Tainara, te deu bem. Então, a produção vai entrar em contato contigo, nem precisa se preocupar, tá? Para organizar a retirada dos ingressos aqui na RDC. Parabéns, espero que aproveite muito o show. Depois nos manda um comentário aí dizendo como é que foi. E um beijo também para a Hilda Santos, que nos assiste regularmente. Obrigada pela tua audiência, pelo teu carinho. Bom, agora a gente vai para aquele quadro que eu sempre falo, que é o mais nonsense da TV brasileira, mas é fofo demais. Vida de Cão com a Jade. Oi, pessoal. Essa é a Jade. Ela é uma labrador de 9 anos. Ela tá com a gente na família, foi a primeira a chegar. E ela adora brincar de bolinha e comer jabuticaba, né, Jade? Bolinha da Jade. E ela adora vir atrás da bolinha. Ela não devolve a bolinha. Simplesmente ela mantém com ela mesma e ela vai embora com a bolinha. Né, Jade? Hein? Olha pra mãe. Dá a bolinha. Me dá a bolinha. Me dá. Não? Sai babando tudo depois que ela toma água também. Porque, né, Jade? Dá tchau pro pessoal do Virou Moda. Tchau, Jade, que coisa mais fofa. Lembrando que a gente tem parceria com a ONG 101 Vira-Latas. Então agora, essa época de final de ano, já pensou um cachorrinho abandonado pra gente chamar de seu, levar pra casa, fazer aquela surpresa em casa? Tem muitos deles precisando de um lar. Então quem sabe tá aí o seu companheiro. E eu tava conversando aqui com os colegas de sofá, que é um momento, esse quadro, ele é um momento em que eu, pelo menos, paro e fico olhando pra ele e eu não penso em nada, eu fico só ali curtindo, sabe, assim, meio... E isso é bom, porque eu acho que é o efeito também que os bebês têm no ser humano, a gente fica só ali apreciando aquela ingenuidade, aquela inocência, e por isso que eu gosto tanto desse quadro. Vocês, o que vocês acham? Pode deixar aí nos comentários. Isso tem alguma coisa a ver com programação neurolinguística? Eu consigo fazer um link aí? Consigo, porque quando eu estou nesse momento que eu estou olhando o que está acontecendo, viu? o que eu estou fazendo, né? Muitas vezes eu estou saindo de coisas que nos atrapalham. O que nos atrapalha? O passado, pensar no passado, pensar no futuro, no que vai acontecer, me gera ansiedade, pensar nas outras pessoas, pensar em mim mesmo. Isso tudo vai me tirar do que é agora. Agora, quando eu coloco foco em alguma coisa e fico presente no aqui e no agora, eu estou mais consciente daquilo que está acontecendo, né, comigo. Estou mais aproveitando o momento, né? Isso, de certa forma, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu imagino que seja um pouco o princípio da meditação, ou essa coisa toda que as pessoas têm falado muito, que é o se concentrar no presente mesmo, né? No que eu estou fazendo agora e deixar o resto, assim, o foco, né? Sim. Tá consciente do que eu estou fazendo. Isso me ajuda a estar mais consciente do presente, né? Se eu quero, por exemplo, fazer uma tarefa, é muito mais fácil ter êxito na tarefa se eu estiver no aqui e agora do que se eu estiver pensando no que eu fiz ontem
ou estiver pensando no que eu vou fazer depois. Ou no né? WhatsApp. Porque Ou no hoje em dia a WhatsApp. gente tem essa dificuldade que é a instantaneidade de tudo que está acontecendo. Então, às vezes é difícil, eu sinto dificuldade de ver um programa na TV, às vezes, porque eu tô vendo aqui e tô aqui, Sim, né? sim. Isso não é bom. Isso vai tirar nossa atenção, né? Aham. Vai dividir ela, né? E eu não consigo estar 100% aproveitando aquele momento, né? Teoricamente é algo que eu quero fazer, né? Assistir um filme, eu quero curtir o filme. Quero estar prestando atenção no que vai acontecer na história. Quero entrar na história. Né? Se eu começar a pensar, por exemplo, no WhatsApp, eu não vou conseguir estar ali. Já né? era. Vou estar pensando numa tarefa que eu vou fazer, no que eu vou falar com outra pessoa, né? Então isso me tira do presente. Agora, Marcelo, tu é treinador em PNL. Qual é a relação, então, da PNL com a comunicação generativa? Legal. A comunicação generativa, ela nasceu das ferramentas da PNL. Né? A PNL, ela estuda a experiência subjetiva da nossa mente. Como nós organizamos as informações que nós recebemos e construímos na nossa mente essas informações, né? A comunicação generativa, ela é a soma de 3 fatores. As ferramentas da programação neurolinguística, mais as ferramentas da hipnose ericksoniana, que é uma hipnose conversacional, mais a criatividade humana. Então eu junto esses 3 fatores para construir um processo de mudança. Então eu vou utilizar as técnicas da PNL, entrar nessa comunicação através da hipnose e a minha criatividade é que vai me ajudar a ter escolhas, né? Criar novas escolhas naquela situação onde eu quero vivenciar. Sim, achar o caminho, digamos assim, né? Exatamente. Que interessante isso aí. A hipnose, como é que ela funciona? Eu sempre falo, já vieram outras pessoas aqui que trabalham com hipnose e eu tenho um bloqueio com hipnose, porque eu sempre fico com aquela sensação de que vão me tirar do meu... que eu vou perder a consciência do meu controle, exatamente. Sim. O que acontece, né? A hipnose criou-se esse mito, né? De que é uma pessoa tendo controle sobre outra. Não é isso. A hipnose, ela é algo muito natural que todos nós fazemos todos os dias. Né? A gente estava falando agora de assistir um filme. Quando eu assisto um filme, eu sou capaz de assistir a história, eu sei que é um filme. Né? Eu sei que o mocinho não morreu, de verdade. Mas ele morre e eu choro. Percebe? Sim, na real, é verdade, é uma viagem, Eu né? entro na história de uma maneira que eu acredito que aquilo está acontecendo, mesmo sabendo que não é. Isso é um processo hipnótico. Eu entrei de tal forma naquela historinha que eu acredito nela, meu inconsciente acredita nela. E aí eu choro, eu me emociono assistindo uma história. Isso já é por si só uma hipnose. É o dar super foco em alguma coisa. Dar foco em alguma coisa significa hipnose. Né? E a gente faz isso dirigindo, a gente faz isso comendo, a gente faz isso estudando, a gente faz isso assistindo filme. É algo muito natural de todos nós. A diferença é, nós aprendemos como fazer isso e usamos a nosso favor para gerar mudanças nossas que nós queremos e não deixar que aconteça de forma aleatória, né? Porque é o que vai acontecer. Sim, daí é usar isso de uma forma direcionada. Exatamente. Se eu sei que eu sou capaz, eu vou usar para algo que seja útil para mim, né? Que eu possa utilizar a meu favor. Então, na verdade, não existe uma intervenção de um terceiro ou existe, por legal. exemplo, quando tu vai fazer um treinamento, né, vocês. Primeiro lugar, esse treinamento ele é em grupo ou ele é individual? Nós fazemos atendimentos individuais para ajudar o ser humano a mudar, tá? Mas nós temos uma escola de programação neurolinguística. Sim. Então lá nós também ensinamos para que outras pessoas possam fazer o que a gente faz também. Tá. Aí é a sala de aula. Sim. Mas aí é para profissionais que possam passar adiante o conhecimento ou existem turmas de pessoas que vão lá buscando essas ferramentas para si mesmo? É bem heterogêneo. Tem pessoas que buscam para mudanças pessoais, pessoas que buscam mudança de carreira, pessoas que buscam trabalhar com isso. Né? Então a gente forma turmas assim de em torno de 20 pessoas. E aí, dos mais diversos tipos de pessoas, né? Isso que é mais legal. Nós conseguimos reunir esses grupos de pessoas diferentes, mas que têm algo em comum. Desejam aprender mais, a se conhecer melhor e gerar mudanças para si mesmos e para os outros. Agora, eu tenho observado uma necessidade muito grande das pessoas em buscar respostas e propósito, né? Eu atribuo isso realmente a uma dificuldade que as pessoas têm nessa nossa vida corrida de parar
e pensar o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, assim. E isso do autoconhecimento está muito forte, né, Marcelo? Bom, o Robson mesmo está falando que estuda PNL também, se interessa pelo assunto. E, Robson, o que tu, como alguém que estuda isso, o que tu sente? Eu acho que é isso que vocês estavam falando, né? A gente ter controle sobre a gente e, no meu caso, eu me comunico com a fotografia. Eu fotografo pessoas, então eu consigo também ter um entendimento um pouco melhor delas, né? Movimentos repetitivos, formas de se comunicar, o cara que está esperando aqui de mão fechada, de braço cruzado, o que ele está significando quando ele vem para frente, né? Ao teu encontro. Então, isso dentro de uma conversa, por exemplo, o quanto isso pode me ajudar, saber se ele está... vou estar me metendo no teu assunto, que eu nem domino. Mas que é um cara que vai estar afim de conversar comigo, se ele escora para frente, se ele vai estar fechadão aqui, se ele não tiver afim de mim. Então isso tudo na fotografia e também nos meus treinamentos, que eu rodo há 6 anos no Brasil todo, me ajuda muito a eu conseguir usar exemplos e entrar na vida do cara, né, na fotografia dele, e conseguir fazer ele alcançar um outro nível, assim. Eu uso isso tanto na fotografia, quanto também no ensino dela. Não, até é interessante tu trazer, porque a gente vê que tem vários usos. Né? Não é, às vezes as pessoas até têm um pouco de medo de qualquer coisa. Quem não é tão aberto para esse tipo de assuntos, não, mas isso aí mexe com a minha cabeça, não sei. Mas, na verdade, nada mais é do que uma forma, um processo de autoconhecimento ou até mesmo de comunicação com os outros. Exatamente. Né? Exatamente. Algo natural nosso, né? O ser humano, ele é uma espécie que se comunica de uma forma diferente, né? Tem toda essa questão E como se comunicam de forma diferente os seres humanos, né? Muito. Também. Entre si, não só em relação aos outros animais. Isso que o Robson levantou, né? Da pessoa apenas se inclinar para frente, ela tá, de certa forma, comunicando que está interessada em alguma coisa, né? De que algo gerou interesse a ponto dela se inclinar, né? Então, existe também esse tipo de comunicação não verbal, que significa muito mais do que as palavras por si só, né? Mas também tem essa comunicação inconsciente, né? Que é uma comunicação que a gente nem se dá conta se a gente não aprende isso, né? Por exemplo, um tom de voz. Eu posso falar com você a mesma frase, mas com um tom de voz diferente. Isso vai ter um impacto muito diferente, né? Eu te dizer, para com isso, é diferente de para com isso, né? Então, é um outro não verbal que vai gerar um outro significado. Ou, para com isso. É diferente. Para ser totalmente diferente mesmo. Diferente, né? A palavra é a mesma, né? Mas o tom de voz comunica também. Sim, então, na verdade, tem uma série de aspectos aí. E, como eu digo, diariamente, essas criaturas vêm aqui no meu sofá e eu fico pensando quantas horas o meu dia tem para eu conseguir dar conta de tudo que me interessa e fazer todos esses cursos e aprender isso tudo. Então, bom, tem também como aprender alguns princípios sem necessariamente a pessoa ter que fazer um atendimento muito longo, né? Sim. O mais legal da PNL, e isso que me chama mais atenção, né? As pessoas que criaram, entre aspas, que foram Richard Bandler e John Grinder, na década de 70, eles não inventaram nada. Eles apenas observaram o ser humano tendo sucesso naquilo que fazia e perguntaram primeiro assim, existe um processo para o ser humano ter sucesso no que ele faz? Sim. Se existe esse processo, é possível outras pessoas aprenderem e replicar esse resultado? Sim, também. Então, a PNL ela é o estudo daquilo que funciona. Você observar aquilo que funciona no mundo e replicar, para que você também tenha resultados para você. Então, aprender como nós fazemos para aprender. Isso que é o mais legal de tudo, né? Não é nada inventado, e sim observado e modelado. Alguma dúvida de que eu vou sair desse programa e acessar o Google e já ver livros sobre PNL? Nenhuma! A gente vai para o intervalo e já volta. E agora é a hora do nosso Drops de Moda. E a inspiração do dia é a estampa de folhagens. Bem verão, bem natureza. Que tal experimentar? Vamos dar uma olhada?
essa estampa que é a cara do verão brasileiro, bem tropical. E hoje, ó, eu vim com macacão, também com estampa de folhagens. Sempre que dá, eu tento vestir para vocês as inspirações, para vocês verem como é possível experimentar, né? E quem sabe desbravar um outro território aí na moda. Então, se vocês gostaram, fica aí uma dica, aposta, dá aquela sensação fresh, sabe? De mata nativa e tal. Vai fundo, espero que vocês tenham curtido. Bom, vamos lá então, já mostrei o meu look, né? Robson, vamos falar sobre esse prêmio que tu ganhaste no ano passado. A gente só mencionou ele, mas é um prêmio super importante, né? Quem dá essa premiação? Quem é que estipula? Quem estipulou que tu foi o melhor fotógrafo de casamento do ano? Então, vamos lá. É a Inspiration Photographers, que é uma associação de fotografia de casamento, de família e de videomakers também. Então, é a nossa maior associação. A gente tem algumas outras também no Brasil, mas é inclusive uma das maiores do mundo, assim. A gente tem umas outras e tal, então é muito legal. E aí é uma série de junções, né? O número de fotos premiadas, mais a votação dos membros. Então, isso tudo, eles fazem a cotação e... A cotação não, né? Como é que fala? A votação, não, a apuração. Apuração, Isso. exato. E aí tem um evento, até que teve agora há um tempo atrás de novo, de gala e tal, onde eles anunciam os mais premiados, os vencedores, casamento do ano. Então eu tenho, nesse tempo de Inspiration Photography, eu já tenho 4 troféuzinhos. E é bem legal, acho que é bacana para a gente valorizar a nossa classe também, valorizar cada vez mais a fotografia, que por muitos e muitos anos eu conheço muitos fotógrafos e eu também já passei por isso, de ter vergonha de falar que é fotógrafo de casamento, né? Sou fotógrafo. Aí do quê? De casamento. Né? E está mudando isso, graças a Deus. Né? A gente está chegando num nível de fotografia muito interessante, como o Brasil, né? E eu acho que fazer parte dessa mudança é muito legal. Eu fico muito feliz de poder fazer parte, ajudar a melhorar a fotografia, sabe? Eu acho que poucas coisas no Brasil hoje a gente tem... está num top 10, por exemplo, né? Tirando esporte, futebol, vôlei e tal, a gente não tem tantas coisas que está no top 10 do Brasil, e no top 10 do mundo. E eu acho que eu coloco a fotografia brasileira ali pelos top 10 do mundo. Assim, Que legal saber disso, porque para quem não é da área, a gente não sabe que tem ótimos fotógrafos realmente, mas eu não tenho comparativo, claro, né? claro. Mas é legal saber que a gente realmente em escala mundial se destaca. Sim, a gente tem uma outra associação que chama Fearless Photographers e o número de brasileiros premiando lá também está aumentando, então isso é muito legal. Então, é claro que a premiação é só uma forma de medir um pouco isso, não quer dizer que isso seja de fato, né? É só um prêmio, né? A gente não trabalha, eu não trabalho para isso, eu trabalho para ter uma fotografia cada dia melhor. Mas é uma aferição de qualidade, né? Exatamente, mas é alguém especializado em fotografia de casamento, outras pessoas, e são várias outras, porque os jurados são sempre diferentes, né? O júri, eu inclusive já fui júri de várias outras associações também. Então, são vários jurados diferentes dando autoridade, dizendo, cara, realmente teu trabalho está muito legal, essa foto em especial merece ser premiada. E aí 3, 4 pessoas falam da mesma foto no mesmo round e dizem, beleza, então essa está entre os X número de fotos premiadas nesse momento, nesse mês, nesse round. Né? Que normalmente são 3 ou 4 rounds por ano. Agora, Robson, tu nesse mix de coisas que já fizeste, bom, o magistério eu entendi que tu conseguiu adaptar a fotografia a essa tua experiência e hoje tu dá workshops. E o atletismo? É o quê? Correr atrás dos noivos? Atletismo eu acho que foi, né? Eu acho que, na verdade, para mim serve muito, eu aprendi muito sobre dar duro, sobre insistir, sobre treinar. Eu era atleta e treinava 6 dias por semana, a média de 4, 5 horas por dia. Então lá eu aprendi que dói treinar, dói se tornar bom em alguma coisa, dói bastante. Não é só estudar, não é só esperar, sabe? É tirar a bunda na cadeira, praticar muito, estudar muito, treinar muito e trabalhar muito duro, que é um pouco do meu lema aí, que eu levo há muitos anos. Que não adianta, eu acho que é isso, trabalhar, sabe? Para ser bom em alguma coisa, a gente normalmente tem que fazer muito mais do que a maioria das pessoas faz. Então, cansa e dói às vezes, Mas né? tem a recompensa. Exato. E a recompensa acho que é a melhor, que é entender que tu tá fazendo alguma coisa bem feita para as pessoas. Que legal. Robson, para finalizar, né? A gente hoje vive num mundo extremamente visual
imagem, as pessoas nem leem muita coisa, elas só veem. Então a fotografia acabou também tomando passando a ser protagonista em várias esferas. Agora, para quem está nos assistindo e não tem a mínima ideia de como fotografar, tem lá o celular e assim, eu só queria melhorar um pouquinho a qualidade das minhas fotos. O que tu dá de dica? Uma dica bem básica mesmo, mas para auxiliar, de repente, aí o pessoal que está nos assistindo a ter umas imagens de mais qualidade. Bom, vamos lá. É difícil pensar numa coisa tão simples, Tão beabá, assim, mas eu acho que, mas o as celular, pessoas não sabem. Mas o celular é uma grande ferramenta, né? Eu acho que com o celular dá para fazer muita coisa incrível. Ele tem alguns probleminhas, digamos assim, que é de noite, escuro, mas durante o dia o celular da gente ou nossas câmeras não tem uma diferença tão grande assim. Então ficar a favor da luz ajuda bastante. Então, por exemplo, a favor do sol e evitar um pouco fotografar contra o sol, ficar mais a favor da luz, ou seja, fazer com que a luz toque na gente primeiro antes do fundo. E se o fundo puder ser um pouco mais escuro, como até está aqui um pouco, desse lado aqui é um pouco mais claro, mas aqui é um pouquinho mais escuro. Então, olha que luz interessante que funciona aqui no meu rosto, olhando aqui para a tela que a gente tem. Né? Então já funciona, porque a gente tem uma luz principal um pouco mais forte e o fundo um pouco mais em sombra. Isso ajuda muito. E eu acho que uma das grandes sacadas para ter uma fotografia um pouco mais interessante mesmo é entender que o nosso celular faz várias fotos. Inclusive tem os novos aí, fazem um caminhão de fotos por segundo. Sim, que quando vê tem 50 fotos ali. Exato. Mas eu acho que é legal isso, na hora de fotografar é clicar várias fotos e se movimentar um pouco. A galera que às vezes quer fazer selfie e tal, e aí fica paradão, que nem um robô. Não, se mexe um pouco mais, vai mexendo o rosto para um lado, para o outro, a mulher mexe um pouco no cabelo e vai apertando o botão, né? Vai clicando. Até porque hoje em dia gera um pouco mais de movimento, que é aquilo que tu falou das minhas fotos. Exato, e eu acho interessante falar isso porque eu fiquei pensando se as pessoas não têm ainda aquela cultura muito antiga da foto revelada. Exato. Que se economizava no botão, né? Exato. Então assim, tu tirava mas hoje em dia depois vai lá e apaga. Vai lá e apaga, exatamente. E acho que é legal, tá? Eu acho que a gente tem que clicar muito para encontrar a foto massa e depois deixar essa foto massa salva e apagar as outras, porque quando tu tem tudo, quando vê tu não tem nada. Daqui a pouco tu perde, daqui a pouco tu formata o celular, alguém te rouba, como tinha muitas fotos, tu não mandou tudo para a nuvem porque era muito foto, então tu perdeu. Então é uma coisa que fica a reflexão. Fotografe na hora de fazer várias fotos, depois salvem então de fato aquela que tu gosta, uma, duas que tu gosta, o restante elimina. E, por favor, backupeiem as suas fotos, né? A gente não tem mais impresso essas fotos, então backupeiem. Hoje tem, muitos lugares para botar na nuvem e tal. Salvem suas fotos, porque, cara, eu acho que depois de alguns anos vocês vão me agradecer por essa dica. São as memórias da vida, né? Exato. Isso aí, eu sou bem neurótica, porque eu morro de medo de perder. Mas ótimas dicas essa, tenho certeza que o pessoal lá já vai pensar melhor na hora de tirar uma foto. E eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Obrigado. Super instrutivo o papo, obrigada mesmo, obrigado. Adorei. E agradecer vocês que estão aí sempre nos acompanhando. Amanhã, obviamente, estaremos de volta e agora vocês ficam com Arquitetura e Design com a Elione Prestes. Beijo, gente, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.